Terceiro, bem-vindo de volta à nossa aulinha de história. Então, continuando, só para deixar um detalhe para vocês, tenham em mente que a nossa aulinha anterior é extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque muitas das coisas que nós estamos falando é consequência direta da como que termina aquela sociedade economicamente, socialmente, a organização do espaço mesmo que ela está ocupando, tudo isso. Essas divisões, tudo isso é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por isso que eu fui chamando de volta. Inclusive, tem esse livrinho aqui, que eu recomendo a leitura para vocês, do Perry Anderson, que vai chamar essa transição da antiguidade para o feudalismo de síntese, que ela vai fazendo uma síntese do que era o mundo antigo. Então, isso é interessante. Que na verdade, o mundo medieval é uma síntese de tudo que aconteceu e que possibilitou estar onde está nesse momento do feudalismo, por exemplo. Então, voltando aos servos. Bom, além dos servos, obviamente, estarem aí presos pela servidão ao senhor feudal, eles tinham algumas obrigações. As principais delas, na verdade, são três. Podemos questionar até que as duas são as principais, mas a gente vai já discutir sobre outras duas. Mas, enfim, a chamada corvéia, o trabalhador trabalhava 3 dias por semana para o senhor. A talha era justamente uma porção dessa produção ao senhor. Essa porção não está detalhado, deveria ser acordado entre o servo e o seu senhor feudal. Então, tem essas duas principais. Era o trabalho de 3 dias por semana para esse senhor e a talha era justamente ceder uma porcentagem dessa produção que ele produzia ali no feudo, ok? E tem uma outra taxa que de quando ele se casava, ele era obrigado a pagar uma taxa chamada de formariagem, que é estranho, né? Quando a gente casar, pagar uma taxa, mas tudo bem. E quando quando acontecia de suceder o pai na posse daquele feudo, pagava a chamada mão morta. Então, até quando para suceder uma coisa que já estava lá, você também pagava uma taxa. E uma coisa que eu acho interessante é uma questão das banalidades que o servo deveria pagar para o senhor quando ele utilizasse algo de posse do senhor. Então, tinha desde moinho, forno e etc. Inclusive, uma vez a gente estava passando uns dias de férias lá em Florianópolis e na pousada que a gente estava, a dona da pousada quis cobrar o aluguel de uma sanduicheira e a gente fez uma piada que ela estava querendo cobrar banalidades da gente. Até hoje ela não entendeu o que a gente estava falando, mas vocês entenderam agora. Isso é uma banalidade. Mas enfim, com isso dito, essas são as obrigações diretas do servidor para com o seu senhor aí. E como que acontecia essa infeudação, né? Como que era o processo de eu sou agora um vassalo seu? Bom, existia toda uma homenagem, né? Que tem esse nome, né? Uma homenagem do quem vai ser o servo, né? De quem vai ser o vassalo direto aí do seu senhor, ele criava uma situação toda simbólica e ritualística que ele declarava fidelidade ao senhor feudal. E também tinha a investitura, que era justamente, são 3, 4 itens simbólicos ali, que poderiam ser marcados. Um galho de árvore, podia ser uma lança que simbolizava que ele iria defender aquela terra pelo senhor. Aí naquela coisa que eu falei do exemplo do Game of Thrones, que esses vassalos também deveriam além de servir e ceder uma parte da produção, mas também servir de proteção, caso fossem convocados aí a proteger o seu senhor feudal de alguma forma. E tinha esse contrato de infeudação, que é o que vai garantir essas obrigações que a gente acabou de falar. Essas obrigações estão registradas nesse contrato de infeudação. E o sucerano, que é aquele justamente que entrega o feudo, ele cede o feudo para que o servo, né, trabalhe, ou esse vassalo, né, trabalhe neste local, ok? Interessante, não? E basicamente tem essa relação de sucerania e de vassalagem, que são consolidadas através de um contrato de infeudação, e ela é consolidada em uma cerimônia, uma chamada de homenagem, em que ele presta essa fidelidade ao senhor, ao sucerano, e tem itens simbólicos que ele entrega como sinal dessa boa vontade, dessa
união aí dessa aliança que eles estão formando. Aliança, mas enfim, vocês entenderam. E agora, como eu disse que essa parte seria um pouco menorzinha, agora eu vou fazer uma parte só sobre a igreja, que implica a igreja aí. Falei uma só sobre essas relações e agora farei uma só sobre a igreja, perfeito? Ok? Então até já.